Olá, telespectador da TVA. Começamos mais uma edição do programa Fala Deputado, que acompanha as ações e atividades dos parlamentares que fazem parte da nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com a gente, o nosso convidado hoje, o deputado Kennedy Nunes, que ocupa a primeira secretaria da mesa que comanda os trabalhos da Assembleia e também está afiliado ao Partido Social Democrático, PSD. Deputado, obrigado pela presença. Marcelo, é um prazer estar contigo, a todos que estão acompanhando pela TVA, esse programa tão legal que mostra um pouquinho dos nossos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. O senhor apresentou logo no começo deste ano um projeto de lei que proíbe que homens que tenham condenação já transitada no julgado, ou seja, sem direito a recurso, homens que tenham sido condenados por atos de violência contra a mulher, não possam ser contratados, participar de licitações que envolvam o serviço público, aí todas as esferas, legislativo, judiciário, executivo. Gostaria que o senhor explicasse mais para a gente como surgiu a ideia desse projeto e qual que é o objetivo dele. Tem duas coisas. Primeiro, a minha mulher, a Sigênia, com qual eu sou casado há 26 anos, ela sempre dizia assim, a gente vê muita palavra no Dia das Mulheres, mas pouca atitude. Isso mexeu comigo, né? Apesar de eu sempre mandar uma florzinha para ela, né? Falar aquelas palavras, porque elas gostam de palavras também. Mas especificamente na questão do Dia da Mulher, onde surgiu o Dia da Mulher? Numa manifestação que as mulheres fizeram numa fábrica têxtil e que estavam querendo melhores condições de trabalho e ganhar igual os homens, e o louco, dono da empresa, lá no século XVIII, mandou fechar a empresa e queimou elas todas lá, quase 200 mulheres queimadas. E isso me fez pensar um pouquinho. Eu já estava com essa ideia pré-feita e eu fui na conferência da Confederação dos Parlamentos Americanos, a COPA, que é uma entidade que reúne todos os parlamentos, desde o Senado americano, o Congresso americano, todos os países, desde o Canadá até a Argentina. E chegando lá, a Bolívia trouxe isso e colocou em mesa. Lá na Bolívia tem uma lei federal que todas as pessoas que agridem outras pessoas, daí não é só a mulher, mas quando o homem também apanha da mulher, porque, incrível que pareça, lá tem bastante, quando há essa agressão de pessoas, elas ficam proibidas de prestar serviço, de se candidatarem e de ocupar algum tipo de cargo público, e eu achei muito legal isso daí. Nós da UNALI, que é a União Nacional dos Legislativos, vamos levar ao presidente do Congresso Nacional essa ideia de também proibição na questão de candidaturas. Como deputado estadual, o que eu pude fazer foi um projeto que faz com que as pessoas que forem condenadas pela Lei Maria da Penha fiquem por 5 anos proibidos de prestar serviço, participar de licitação pública e serem nomeados e participar de concurso público também. Por quê? Eu acho, cara, assim, a agressão é um negócio não tenho o que explicar. Ainda bater numa mulher, cara. Meu pai sempre falou, meu filho, quem bate em mulher é frouxo, é covarde, não vale a comida que come. O papai sempre falou isso daí, sabe? E para mim ficou muito forte. Aí eu apresentei esse projeto e, por incrível que pareça, deu uma repercussão extraordinária, favorável, tanto de homens como principalmente de mulheres. Eu costumo dizer, o homem que não gosta desse tipo de lei é porque, no fundo, ele quer meter a mão na cara da mulher. Porque o homem que gosta, o homem que preserva a mulher que ama a mulher, que respeita a mulher, ele é favorável a isso daí. Por que eu faço isso, cara? Porque, assim, às vezes é o seguinte, tu imagina que a cada 7 minutos uma mulher registra um caso de violência no boletim. Só que quando ela registra é porque ela não aguentou mais, né? Então, esse tipo de violência nós temos que acabar. E eu tenho certeza que essa é só mais uma costura no alinhavo da gente terminar de vez por todas esse tipo de agressão contra as mulheres. É bom ressaltar, né, deputado, que o projeto é bem claro, só quando é sentença que não cabe mais recurso. Transitado e julgado, quando foi condenado. Para que também não se cometa eventualmente outra Agora, injustiça. tu imagina que nós temos no Congresso Nacional gente que foi condenado no Maria da Penha que é deputado. Não pode acontecer isso. Não adianta a gente criar essas leis e terem esse tipo de descaminho, né, do cumprimento da lei. O senhor tocou no assunto da Conferência Parlamentar das Américas, que o senhor participou lá no Panamá e foi eleito vice-presidente dessa conferência, né? Qual que é a importância dessa função? Cara, eu sou presidente da União dos Parlamentares do Mercosul. O assunto internacional sempre teve envolvido no meu mandato. Tem colegas meus que perguntam, cara, que voto que tu ganha com isso? Tem coisas que você faz como deputado que não é visando voto, é porque você acredita.
E eu sou um americano convicto, né? Um americano que eu digo, americano da América do Sul, né? Eu acho Mercosul. Eu atravessei minha primeira fronteira quando eu fui morar com meus pais na Bolívia, quando eu tinha 3 anos. E aos 4 anos eu fui morar na Argentina. Então eu sou um cidadão Mercosul. Prova disso que eu tenho dupla nacionalidade. Eu tenho brasileira e argentina, pelo tempo que eu morei lá, estudei lá. Então eu sou presidente da União dos Parlamentares do Mercosul e fui representar a UPM na reunião da conferência ou da Confederação dos Parlamentos Americanos. Esse que eu falei há pouco, que reúne todos os parlamentos, senados, congressos nacionais e assembleias legislativas. E pela minha facilidade de falar em espanhol e pelas minhas ideias, e eu ando com uma noia na cabeça, cara, que é qual é o tipo de democracia que está sendo imposta através das redes sociais? Que tipo de democracia é essa? Será que essa democracia da rede social, ela é, como dizia lá, the vox the people, the vox the Deus, né? A voz do povo é a voz de Deus? Será que é onda? Eu estou assim um negócio muito louco tentando descobrir essa nova fórmula de conversar com as pessoas, de interagir, que eu sempre fui muito envolvido e passava isso, essa preocupação e por incrível que pareça, rapaz, eu não pude escapar, eu não queria, porque eu já tenho tantas funções e essa é uma função que exige muito. Eles me colocaram como vice-presidente da Confederação, o presidente é um senador de Porto Rico, e eu sou o vice-presidente, representando o Brasil, e o estatuto da entidade diz que o vice-presidente passa a ser o próximo presidente. Então, em 2020, se eu estiver ainda como deputado, eu passarei a presidir a Confederação dos Parlamentos Americanos. É uma baita entidade, uma entidade que imagina que eu vou estar presidindo os senadores dos Estados Unidos, os congressistas dos Estados Unidos. É uma baita ferramenta que a gente pode fazer para fortalecer essa ideia da democracia dentro da nossa América, da América Latina. A senhora falou dessa questão do americanismo, né? O Brasil, talvez até pela condição da língua, mas nos últimos anos ele meio que virou as costas para os seus vizinhos. Ele está muito ligado à Europa, até pela tradição, pela migração. Mas essa necessidade de realmente a gente voltar para o lado da América Latina, dos países, nossos vizinhos, isso é fundamental, não, deputado? Cara, eu acho assim, a gente paga tão caro para ir para o velho mundo e a gente tem aqui no lado Buenos Aires, Uruguai, Montevidéu, coisas fantásticas. A gente paga tão caro para ir lá para o Canadá ou lá para o norte para pegar neve. Nós temos aqui o Ushuaia, que tem tudo isso. A América é rica, a América é rica. Só os americanos que não estão vendo isso. Nós recebemos a toda hora americanos, aliás, europeus e asiáticos para conhecer o nosso continente e nós queremos ir para lá. É sempre aquele negócio, a grama do vizinho parece que é mais verde e às vezes não é, às vezes é a visão que a gente está usando. O senhor falou de redes sociais, o senhor é muito ativo nas redes sociais e frequentemente a gente acompanha na sua página do Facebook vídeos da Paradinha, né? Que é o gabinete móvel do deputado Querid Nunes. Não é aquele Paradinha... Não é a da Anitta, né? É a Paradinha do deputado Querid Nunes com o gabinete móvel que vai aí a vários lugares. Como que surgiu esse projeto? Que resultados que o senhor vem obtendo com essa Cara, isso daí é muito legal. Eu sou jornalista como você e a gente sempre está no meio do povo, né? E eu trouxe para cá esse DNA de jornalista para o nosso mandato. Eu, quando era vereador em Joinville, tinha um ônibus. Aí não era paradinha, era paradão, né? Porque era um ônibus. E a gente parava no bairro, levava médico, dentista, advogado, fazia rádio ao vivo de lá. Foi muito legal. Aí depois recebi denúncia que eu estaria usando isso politicamente. Daí, para não me incomodar, eu doei o ônibus para os Gideões Missionários, que hoje faz um trabalho lá comunitário legal. E agora, desde o ano passado, vai fazer 1 ano e pouco, que eu acabei devolvendo o Corolla que a Assembleia Legislativa coloca à disposição de cada deputado. Eu devolvi o Corolla, comprei um furgão, uma van, né? E disse, vou fazer dessa van a minha locomoção. E é o meu gabinete, onde eu paro, eu armo tenda, fico atendendo as pessoas com um objetivo. Não só de conversar com as pessoas, por isso a gente sempre faz. Mas toda demanda que aparece no gabinete, eu atendo pessoalmente, eu não peço para assessor atender. Eu tenho que resolver e dar o retorno. Essa é a condição sine qua non. A segunda é que eu mesmo dirijo o carro. Então é muito interessante porque eu chego nos lugares e as pessoas olham, tô dirigindo? Eu paro para abastecer o carro e o tanque de combustível fica bem na porta, assim. Então, para você abrir a portinha do tanque, você tem que abrir a porta do motorista, porque a porta do motorista é que já trava o tanque. E daí eu abro, daí o frentista olha,
O senhor é deputado? Sou. O senhor dirige? Sim, eu tenho carteira de motorista. Eu falo assim, né? Aí ele, não, porque os outros chegam aqui num carrão. Ou seja, como esse negócio tão simples, né? Faz essa diferença de você estar muito mais próximo das pessoas. E eu acho muito legal isso daí. Daí a gente faz toda semana uma paradinha, que é algum assunto, né? Já falamos de vários assuntos. Eu quero fazer agora os próximos, uma paradinha numa pastelaria que eu como pastel muito bom ali, rapaz. Aí também a gente gosta de fazer uma paradinha doce, né? O problema é que o terno não fecha. Daí não tá... Mas tem sido muito legal, eu quero aproveitar e convidar vocês para nos acompanhar nas nossas redes sociais. É bem fácil, tanto no Facebook, Twitter ou Instagram, kennedynunes.sc. Você sabe lá um pouquinho, no Instagram que eu cuido, eu coloco lá as postagens no feed, uma coisa mais oficial, e no History é só besteira. É uma forma de manter a paradinha, uma forma de manter contato com as bases, sim, né, deputado? Sim, porque às vezes a atuação parlamentar aqui na Assembleia é importante, ela é relevante a participação nas sessões, nas comissões, mas se não tiver aquela atuação lá na base... A gente é o que eu digo, quando eu vou fazer um voto, quando eu vou fazer um pronunciamento, não é só o Kennedy que está falando, é milhares de pessoas, a minha voz tem que representar milhares de pessoas. Esses dias eu fui e dei um pau no Agnaldo Timóteo, cara, como repercutiu aquilo, porque na verdade eu fui ofendido 2 vezes, eu sou catarina e minha mulher é gaúcha, então ele me ofendeu 2 vezes. Mas quando eu fui para lá e dei um pau no Agnaldo Timóteo, eu não estava falando só por mim, eu estava falando por milhares de catarinenses, no caso, catarinenses, gaúchos e curitibanos, a qual ele ofendeu. Então a minha voz, cada partícula de som da minha voz tem que representar a voz do cidadão que votou em mim. Isso é muito claro para mim. Eu nunca sou o cidadão Clary Kennedy Nunes aqui. Eu sou um monte de gente e que a minha voz é só a ferramenta para defender aquilo que eles acreditam. O senhor tocou nessa questão do Agnaldo Timóteo, que foi polêmica, e recentemente nós tivemos aqui em Santa Catarina a passagem do presidente Lula e a entrega dele um título de cidadão catarinense. Eu não assinei. Então, é justamente sobre isso, né? A posição do senhor a respeito disso. Primeiro de tudo, é um título de 2008, ele era presidente, lá valia a pena, né? Houve lá a sessão. É que de 2008, em 10 anos, ele nunca achou uma possibilidade da gente para vir buscar. Quando chegou agora para eu assinar, que eu vi, eu digo, eu não vou botar minha assinatura nesse título aqui, porque tem que ter a assinatura de um secretário. Aí eu disse, não vou botar, não, mas o senhor tem que botar assim, não, eu não vou botar. Aí eles falaram assim para mim, mas deputado, o senhor tem que entender que é de 2008. Eu falei assim, cara, é a mesma coisa do que aquele atleta russo que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas e depois foram verificar, ele estava bombado. Então chegaram lá, o comitê chega lá, retira e diz, olha, você ganhou, mas você não merece mais, porque você infringiu as normas da competição. O que eu entendo que nós deveríamos fazer era isso. O Lula recebeu aquele título em 2008, aquele momento estava lá. Mas de lá para cá a gente descobriu um monte de coisa que não é mais nada do que anormal do que a gente chegar lá e dizer, ô Lula, você não merece mais, por quê? Porque a gente viu que o que você fez se enganou. Então retira o título. Até sob o risco de fazer com que os títulos sejam desvalorizados. Então por isso que eu não assinei. E agora entraram com um projeto para, assim como a gente tirou do GDEL, retirar também, eu voto a favor. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu não queria terminar sem tocar nesse ano de 2018, ano eleitoral, um ano complicado. O senhor é uma pessoa que não foge do debate, a gente já percebeu isso na tribuna. O que o senhor espera desse ano onde os ânimos estão tão acirrados? Eu espero que nós, brasileiros, possamos reaver de novo algo, uma virtude que nós tínhamos e que, infelizmente, o governo do PT acabou, que é a chamada tolerância. Nós éramos tolerantes, religiosos, políticos, em todos os tempos. A força da esquerda de querer impor de qualquer forma as suas ideologias, as suas crenças, fez com que as pessoas ficassem intolerantes. E é isso que eu peço para as pessoas. Sejamos mais tolerantes. Quando você tolera, você respeita. Né? A gente precisa de tolerância até no casamento, cara, que é uma coisa de convívio. A gente precisa tolerar muitas coisas. E se nós levarmos a fogo e ferro tudo, vai dar uma convulsão social, uma guerrilha. E na guerra não existe herói, existe sobrevivente. E é isso que nós precisamos entender. E eu falo isso porque eu sou contra o que estão fazendo com o Lula.
Só que daí eu também tenho que entender que o que estão fazendo com o Lula, os coxinhas estão fazendo com os pão com mortadela, eles ali atrás sofriam dos pão com mortadela contra os coxinhas. E agora nós ficamos isso. Um lado ou outro, todo extremo é ruim. No religioso, no amor, em tudo quanto é, não existe extremo. Todo extremo pende para baixo ou pende para cima. O desafio do ser humano, do homem, hoje, é viver equalizado, equilibrado, entendendo que se eu sou mais da esquerda, eu preciso respeitar os mais à direita ou vice-versa. Quando houvermos um equilíbrio nisso, a gente precisa ter uma posição de Brasil. Por isso eu digo, hoje eu tenho, sabe quem seria o melhor candidato hoje a presidente do Brasil, que eu acho que era o nome que a gente precisa, pela idade, pela experiência e pela posição dele, é o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, para mim, hoje seria o presidente que o Brasil precisa para colocar de novo as coisas no eixo do equilíbrio de maturação. Porque senão a gente está indo ou para um lado que é Bolsonaro ou para o outro lado que é Lula, e nesse lado calado lá, nenhum dos dois vai fazer com que a nação possa caminhar. O navio, a nau, para não afundar, as coisas têm que estar equilibradas. Se penderem todos para um lado, vai afundar. Essa é a minha visão, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda de ninguém ou tirando de ninguém. Eu sei em quem eu não vou votar. Eu não vou votar nos candidatos do PT. Ponto. Agora, daqui para frente, eu gostaria muito que o Henrique Meirelles fosse candidato. Se o Henrique Meirelles não for candidato, eu tendo a votar naquilo que é pela mudança. Eu não quero mais votar naquilo que é o comum. Então, eu acho que essa é a visão que nós temos que ter. Mas existe entre a vontade pessoal, existe aquela visão macro que a gente tem que ver, que o nosso país é como se fosse um navio caminhando e que passou por um mar terrível, tivemos que dispor de muitas bagagens para conseguir sobreviver e agora nós não podemos pender nem para um lado nem para o outro, sob risco de colocarmos a nossa nação numa situação complicada. A você que acompanhou o nosso programa, a reprise dele está disponível no nosso canal no YouTube, que você acessa por meio do site da Assembleia, o alesc.sc.gov.br, ou no decorrer da programação da TV. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Fala Deputado.